Gente, vamos recuperar esse 12 Pro Max aqui, ó. Ele só dá o número de série, tá vendo? Só tem número de série, ou seja, esse 12 Pro Max, ele tem uma falha de rede. Como é que a gente vê essa falha de rede? Aperta esse izinho aqui, ó. Vamos botar aqui pra todo mundo ver. Se eu apertar essa letrinha aí, o certo, se o celular tivesse bom funcionando, era ele mostrar pra mim mais informações, né? Número de série, e-mail e outras informações também, às vezes made e tal. O amigo restaurou, danificou ele, já cheguei a abrir aqui, eu dei uma olhada por dentro, a placa tá legal, assim, a placa tá bonita, né? Não parece que foi muito danificada, porém, não mexida nem nada. É uma placa, gente, você vê aqui, ó, tem uns carimbos chineses aqui, esses carimbos chineses aqui que assustam um pouco, tá? Esses carimbos aí chineses, significa que essa placa já foi montada, provavelmente era de outro aparelho. Então tem aqui uma marcação aqui, ó, tem marcação na câmera, na bateria também eu tenho essa marcação aqui. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa placa aqui, ó. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, eu vou tirar esses parafusos. Vou tirar aqui que dê para vocês verem também. Então já vimos que essa placa do 12 Pro Max tem uma falha de radiofrequência, e a placa, já que a placa tem falha de radiofrequência, a gente é obrigado a abrir essa placa, né, separar as boards para poder olhar internamente. Vamos conectar aqui os flex. Pronto. Então a placa está separada, a carcaça está aqui. Primeiro vamos tirar essas fitinhas aqui. Essas fitas aqui, gente, para quem não sabe, a função delas é vedar todos os conector FPC, tá? No caso, se acontecer um acidente e essa placa molhar a água entrar no aparelho e conseguir acessar a placa, essas fitas elas não deixam a água atingir o conector FPC, porque na parte de cima da placa, os únicos pontos de acesso da água são os conector FPC, né? Então por isso que a Apple coloca essas fitinhas aqui. Ah, cara, mas não tem resistor, não tem capacitor? Tem, gente. Só que todos eles estão resinados ou tem uma blindagem por cima. Ó, tudo é resinado. Essa resina ela protege o componente de um possível acidente, né, com líquido. Aqui, ó, tá vendo? Tudo resinado, os componentes que tem aqui em cima, ó, em volta da memória. Então, gente, eu tiro essas fitinhas de vedação e no final do reparo eu sempre coloco de novo. Então guardem as fitas. Então, gente, a gente tira essas fitinhas de vedação para poder fazer o reparo. Porque se eu fizer o reparo com essas fitas aqui no lugar, o que acontece? E depois fica ruim, gente, para poder conectar o FPC, entendeu? Porque ela derrete, fica em cima dos FPC tudinho. Então é melhor tirar antes de jogar calor na placa, tá? Tira, conserva elas, depois coloca no lugar de novo. Ou você pode comprar aí talvez no AliExpress deva vender essas fitas. E também devemos tirar as fitas de trás, ó. As fitinhas de trás aqui também. Vamos tirar tudo. Essa fita, gente, a gente também tem que extrair ela na hora de separar a placa. Porque a base da iHater, ela foi feita para trabalhar encostando na placa do aparelho, não foi feita para trabalhar encostando na fita, né? Você pode ver que se você colocar junto com a fita, a placa fica mais alta, você acaba tendo que dar mais calor para separar a placa, entendeu? Então não fica uma separação boa. Essa placa aqui, gente, já era uma placa, ó, tem indícios aqui, ó, tá até cortada, era uma placa importada de antena e removeram a antena, ó. Pode ver que continua essa parte aqui que só tem na importada. Isso aqui também só tem na importada. Então removeram a antena, colocaram uma fitinha ali no lugar. E puseram essa placa também, colocaram na carcaça de um aparelho que não é importado, tá? 12 Pro Max está com falha de rede, tá? Ele foi atualizado
ele só dá o e-mail na letrinha, não ativa. Então existe uma falha de radiofrequência nesse 12 Pro Max aqui e a gente vai resolver ele agora. Show, vamos lá. Vamos separar essa placa, né? Feita análise visual, não encontramos nada concreto por fora, então vamos olhar aqui por dentro e vamos ver se a gente encontra essa falha aí. Ó, a plaquinha aqui do 12 Pro Max, vou mostrar para vocês a plaquinha. Minha RT Pro, para separar o 12 Pro Max, 210 graus, que é uma temperatura muito boa. Vou botar para esquentar, vou fazer uma limpeza. Já fiz uma limpeza aqui na base. É bom, gente, sempre manter essa base limpa, tá? Bota ela para esquentar e passa um pano tomando cuidado, né? Para não queimar aí as mãos, os dedos. Pronto, já coloquei para aquecer. 210 graus na RT Pro. Então aqui, ó, já vou colocando o fluxo. Eu acho, gente, que essa placa aqui ela não tem fortes indícios de que já foi trabalhada, que já foi separada. Mas eu acho que ela já foi. Eu tô torcendo para que já tenha sido, porque aí é menos calor para separar ela. Ela vai entrar em fusão mais rápido. Vamos lá, deixa eu dar um toquinho aqui para ver. Não, tá bem unida. Acho que não foi separada mesmo não. Como é um 12 Pro Max, eu separo ela de forma antecipada. Fiz uma leve força aqui para soltar a placa de cima. Vou encostar ela aqui do ladinho aqui e vou esperar ela esfriar um pouco. Já tô vendo que tem um pad rompido ali, somente um. Parece que é um terra. Haha! Falei pra vocês o que, gente? Essa placa já foi separada antes, já foi trabalhada antes. Cadê a pasta térmica? Não temos pasta térmica. O que pode ter gerado isso? Pode ter sido uma queda, pode ter sido um monte de coisa. Cadê a pasta térmica, gente, do aparelho? Ou seja, eu falei pra vocês, o chinês é embaçado, tá? O chinês que mexeu nisso aqui, ele juntou essa placa como se nunca tivesse sido aberta antes. Então assim, ficou imperceptível. Então a placa esfriou. Agora tome a análise visual novamente. Vou tirar a rente daqui. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, ó, eu já separei antecipada, tá vendo? Que até forçou um pouco a saída da placa. 12 Pro Max, como eu não tinha certeza que já tinha sido trocada a solda, já tinha sido separada essa placa, então eu optei por forçar um pouquinho ela. Então vamos fazer essa análise visual aqui bem rapidão. Primeiro tem uma falha de radiofrequência, né? Primeiro vamos limpar para ver. Vamos limpar as duas bordas, bastante tinta. Essa limpeza a gente coloca o pano por cima, taca a litinha e esfrega com a escova. Vamos ver que a placa fica limpinha. A sujeira ela se desprende e fica presa no pano. Então vamos lá, vamos olhar aqui a placa de baixo. Aparentemente, né, no olho eu não vejo nenhuma falha. Rompeu um pad ali, mas aquele pad é terra. E na placa lógica, também no olho, ó, CPU tá com a resina, então você sabe que é uma placa que nunca foi feito swap, né? Nunca mexeram em CPU, entendeu? Tá tudo bem bonitinho, tá tudo resinado, não tem esferas de solda, então a placa aqui não foi superaquecida. Provavelmente aqui a falha dessa placa tá no interpose, gente. Alguma solda dessa, como essa solda foi trocada, a gente não sabe que solda que o camarada usou. Às vezes deu uma queda e deu solda fria em certo ponto e fez essa placa parou de funcionar a rede. Então o que a gente vai fazer aqui? Qual vai ser o trampo? Vamos limpar a interpose em cima e embaixo e vamos colocar no iSocket e tentar passar o software. Se ele passar o software e habilitar a baseband, pronto, a gente refaz a solda da interpose e junta essa placa e resolve o problema. Se continuar dando erro, insistir no erro, aí sim a gente parte para uma análise mais criteriosa, né? Vamos medir as linhas de comunicação de baseband, vamos medir aí as tensões da placa, né? A questão de baseband, dependendo se o erro que mostrar pra gente foi um erro de tensão. Mas eu tô muito inclinado, ainda mais que a placa já foi trabalhada, já foi trocada a solda da interpose, eu tô muito inclinado a acreditar que a falha estava somente na solda da interpose. Legal? Vamos embora pro reparo. Para eu colocar essa placa no iSocket, eu vou limpar a solda em cima e embaixo. Então vou começar pela placa de cima, né? Já tirei a placa de baixo daqui de perto.
E vou usar uma solda 150 graus para baixar a temperatura de fusão. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Solda 150 graus da YCS. Gente, essa é a solda mais recomendada. Se você traduzir o que está escrito aqui, ó, em chinês, você vai ver que ela é destinada, ela foi feita para a gente trabalhar com interpose, tá? Então é a solda mais recomendada. Essa 138, tem muita gente que trabalha com a 138, ensina a consertar com a 138, funciona também a solda 138. Só que ao meu ver, a 138, né, e pelo que eu fiz aqui, os estudos que eu fiz, né, e pela minha experiência, a 138 ela é mais porosa, ela é mais dura, trinca mais fácil e a chance de dar um retrabalho é maior. Então, por isso, eu prefiro usar a solda 150. A 150, gente, ela até para formar esfera, ela é muito semelhante a uma solda 183, né? Só que ela não precisa esquentar tanto igual a 138. Primeiro eu coloco a solda 138 aqui, ó, 138, a 150 aqui no ferro e vou misturando, vou baixando a temperatura de fusão da placa lógica inteira. Para baixar a temperatura de fusão, gente, é só passar o ferro com estanho de 150 graus, passar em toda a interpose. Então já baixei a temperatura de fusão na placa de cima, vou baixar da placa de baixo logo também. Coloca aqui bastante fluxo. No caso, essa placa de baixo aqui, gente, como essa solda já foi mexida, eu não sei como é que tá os espaçadores, se tem espaçador. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar a temperatura dela toda, vou passar a malha em tudo e depois eu vou vir colocando os espaçadores. Se fosse uma solda, até agora eu não vi nenhum espaçador aqui, gente. Se fosse uma solda original, eu agiria de uma forma diferente. Então aqui o ferro bem em pezinho, para não sujar a borda da interpose. E vamos baixar a temperatura de fusão aqui também, ó. Tá saindo uma fumacinha aqui, gente, da solda, do fluxo, mas o ar-condicionado tá jogando para lá, para a esquerda, então não está me incomodando. Se eu começar a me incomodar aqui, eu ligo uma ventoinha. Então aqui, gente, olha como é que o ferro ele tá bem em pé. Vocês terem uma noção, ele tá em pezinho. Por que eu tô botando o ferro de solda em pé e não deitado? Justamente para evitar de sujar a interpose, essa parte dourada. Ah, cara, que eu fiz aqui, acabei sujando um pouquinho. Sujar um pouquinho não tem problema, não vai afetar o funcionamento do aparelho. A única coisa que vai acontecer é o acabamento não vai ficar tão bom. Ah, cara, mas fica por dentro, ninguém vai ver. Mas outro técnico, uma hora ou outra, ele vai abrir e vai ver. Vamos ter um pouco de capricho na hora de fazer o reparo, tá, gente? Não vai fazer mal, gente, tá vendo? Eu não tô fazendo mais devagar. Eu posso estar perdendo aqui uns 3 minutos. Tenho certeza que esses 3 minutos a menos aqui, a mais, não vai me fazer falta. Mais uma vez, cara, que eu fiz aqui, sujou, até eu mesmo posso sujar aqui, gente. Não vai modificar em nada o funcionamento do aparelho, só vai marcar a placa. Então a gente vai baixar a temperatura de fusão da placa inteira. Olha como é que fica tranquilo de passar a malha quando foi baixada a temperatura de fusão, ó. Padzinho que tá meio escuro. Esses pads que estão escuros, é bom acender eles, senão depois ele não pega a solda. Vou pegar o ferro assim, esfrega bem em cima, com solda, com fluxo, uma temperatura boa que acende. Aí depois eu volto ali para acender esse pad. Aqui em cima tem uns pads que tá bem escuro. Vamos tentar acender melhor esses pads aqui. Então aqui, ó, zerei a placa. Até agora, gente, eu não vi um espaçador. Acho que esse cara juntou essa placa sem espaçador. Geralmente fica no ferro de solda ou sai na malha. Ó, essa partezinha aqui, ó, o segredinho aqui para sugar essa parte de dentro. Vamos cortar a malha, a gente faz uma dobrinha bem na pontinha da malha, ó.
e vem com o ferro aqui, ó. Tomando cuidado com os componentes em volta, para não trincar. Essa parte de dentro aqui é mais difícil de sugar mesmo, porque ela dissipa mais calor, ela não está na beirada. Ela está no meio da placa. Já passei a malha na placa superior, agora vamos passar a malha na placa inferior, na placa de RF. Vamos novamente aqui passar um pouco de fluxo. Primeiro contato que eu tenho com a placa, vocês veem que eu deixo um pouquinho em cima, que é justamente para dar aquecer um pouco a placa, né? Eu pego aqui bem com a pontinha da malha aqui, ó, para evitar sujar interpouso também. Zero espaçador nessa placa. Ah, mas tu não misturou só? Misturei solda, mas mesmo misturando solda você consegue enxergar. Não sai tudo, entendeu? Fica na placa. Estão vendo o formato que eu corto a malha? Corto ela meio com ângulo. Eu faço isso justamente para ela não encostar nas bordas e sujar de solda. Vocês estão começando, gente. O importante para vocês é dar certo, entendeu? Façam de forma que dê certo. Esquece a interpouso, esquece vai sujar um pouquinho. O capricho a gente pega com o tempo. Claro, se puder fazer com capricho, melhor ainda. Mas, pô, cara, eu não tô conseguindo fazer desse jeito, tá muito difícil pra mim. Então faz do jeito que vai dar certo. Então vamos lá, gente. Passei a malha em cima e embaixo. Qual é o próximo ponto? Quantos graus no ferro de solda? O ferro de solda aqui, gente, eu tô usando ele em 350 graus. Lembrando que a gente está fazendo solda em uma placa, né? Uma placa que dissipa muito calor. Mesmo tendo baixado a fusão da solda de baixo, requer que você coloque o ferro bem quente. Eu boto 350 graus aqui para fazer esses trabalhos. E a ponta do meu ferro dele é o C210 e ele é da YCS, gente. Esse da YCS ele é baratinho e é muito bom. Esses pads aqui, ó, esses pads positivos próximos a baseband.